Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma das nossas lições, EBD Jovens, segundo trimestre de 2022. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 10, dia 4 de setembro de 2022. O título da lição, Quem segue a Cristo, purifica o coração. Eu acho interessante este título, porque é uma verdade. Perceba que este purifica o coração é algo, é um termo que nos torna agentes ativos nesta purificação. É claro que é Deus quem nos santifica, a Bíblia diz, mas é claro também e lógico que a Bíblia diz, buscai a paz e a santificação. Por que tem pessoas que não têm o coração purificado? É porque a palavra de Deus não tem poder para purificar? Não. A palavra de Deus tem poder para purificar, mas nós devemos buscar esta purificação. Somos nós que precisamos lutar, e nós vamos aprender na lição de hoje, nós precisamos trabalhar o nosso coração, guardar o nosso coração, vigiar o nosso coração. Nós precisamos disso, precisamos entender o nosso coração, conhecer o nosso coração. O salmista diz assim, enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Mas o salmista diz no Salmo 139 também, tu me sondas, tu me conheces. Não é? O salmista também nos ensina dizendo, prova, Senhor, o meu coração, me conduz por caminhos eternos. Então, o nosso coração, não coração físico, mas o coração como centro das nossas vontades. A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, todos os desejos da vida, todos os desejos, pensamentos que nós temos estão ligados ao nosso coração. Leitura, ou texto principal, está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Evangelho tem esse poder de nos aliviar. Nos aliviar. O Evangelho tem que tornar a nossa vida mais leve e não mais pesada. Infelizmente, a gente vai perceber isso aqui na lição de hoje, que os fariseus, eles tinham a capacidade de tornar a vida das pessoas, a religiosidade farisaica, tornava a vida das pessoas mais pesadas. E eu custei aprender isso. Eu custei porque, embora eu não aprendi tão velho, eu aprendi isso lá pelos 20 e poucos anos de idade, 26 anos, entre os 26 e 30 anos de idade, mas, para mim, eu demorei, porque eu queria ter aprendido isso antes. Às vezes, nós é que conduzimos a nossa vida cristã de forma pesada. Eu tenho um amigo na cidade de Ipatinga, Adriano, jovem. O Adriano, uma vez, bem novo, ele, 20 e poucos anos, ele falou comigo assim, pastor, a gente tem que viver a vida suave, ele usou assim, suave na nave, de boa na lagoa. Aí ele falou isso, eu falei, rapaz, você está certo, você está certo. Nós é que tornamos a nossa vida pesada. Nós é que colocamos na nossa vida cristã pesos, fardos, que Jesus nunca pediu para a gente carregar. E nós fazemos isto, às vezes, tentando viver uma espiritualidade e acabamos vivendo uma falsa espiritualidade e não compreendendo que a vida cristã é simples, simples. A vida cristã é suave na nave, de boa na lagoa. É isso mesmo. O próprio Jesus está falando isso aqui para a gente. É claro, Jesus não falou que a vida é suave na nave e de boa na lagoa. Mas ele está dizendo aqui, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, que tem uma versão que diz assim, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Como diz o Gessé Aguiar, eis o meu alívio. O Evangelho produz alívio para a nossa vida. Resumo da lição, o cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. O cristianismo tem que promover essas três coisas. Isso aqui é um tripé do cristianismo.
vidas transformadas, caráter transformado, mudado e comunhão com Cristo. Texto bíblico da nossa lição está em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 15, versículos 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quem pratica estas coisas que estão descritas aqui no versículo 19, não pratica só porque, eu não pensei e fiz. Pratica porque o coração está cheio destas coisas. São hábitos. O que são hábitos? São atitudes que nós praticamos sem perceber. Porque os hábitos são formados com atos repetitivos que geram atitudes e que nós praticamos sem perceber. Isso aqui são maus hábitos. A base, o alicerce destas atitudes aqui estão nos maus hábitos. Como que a gente muda um mau hábito? Vigiando e praticando bons hábitos. Aí nós mudamos os maus hábitos. Sobretudo, orando para que a palavra de Deus transforme a nossa vida e o nosso caráter. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Os fariseus estavam criticando Jesus aqui porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Então os fariseus tinham alguns rituais que faziam com que a espiritualidade deles fosse visível. Eles faziam algumas coisas dentro de um critério de espiritualidade que não era a prática sincera da espiritualidade. Era o fazer para que as pessoas de fora vissem que eles estavam agindo de forma espiritual, entre aspas, que de espiritualidade não tinha nada. É claro que a nossa espiritualidade precisa se manifestar de forma visível. Precisa. Mas o que deve se manifestar de forma visível é aquilo que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, o que nos preenche é o que se manifesta. Nós não podemos ser sepulcros caiados, como Jesus disse para os fariseus. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora está limpinho, bonitinho. Né? Eles passavam o cal e por isso ficava pintadinho de branco, bonitinho, caiado. Mas por dentro é só podridão. Nós precisamos ser, repito o que eu já disse aqui, precisamos ser coerentes com a fé que nós praticamos. Primeiro parágrafo, como é maravilhoso servir. Primeiro ponto, a condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. O cristianismo é uma proposta de aproximação de Deus, de uma vida ligada a Deus. Se o pecado nos afastou, lá no Éden, o pecado nos afastou de Deus, Jesus Cristo veio para religar-nos. E daí vem o termo religião, religare, nos colocar de volta perto de Deus. Nós precisamos entender que viver perto de Deus é tão somente voltar a ser o que nós éramos antes. É simples nós compreendermos isso. Deixa eu te falar de forma assim clara para você entender. Vamos lá. Lá no Éden, Adão e Eva tinham comunhão diária com Deus. Estavam sempre ali, Deus estava com eles todo dia. Eles estavam ligados diretamente à fonte da sua criação, à sua origem. Quando eles pecaram, eles se ausentaram. Eles perderam a originalidade, porque se desligaram da fonte da sua origem. O Evangelho tem como proposta nos levar de volta. Jesus disse isso. Ninguém vem ao Pai. Olha, Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Porque ele estava junto do Pai. E ele disse, então, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A proposta de Cristo no Evangelho é nos
manter perto de Deus. Viver longe de Deus é terrível, é extenuante, é horrível, é perder a nossa identidade em Deus, através de Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Olha, em Deus, através de Cristo, sob a ação do Espírito Santo, nós estamos ligados à nossa fonte e à nossa origem. Vamos ao segundo ponto, segundo parágrafo do primeiro ponto. A maravilhosa oferta do Salvador. Qual é a oferta? Qual é a proposta que Jesus nos oferta no Evangelho? A oferta de Jesus de Nazaré nos aponta para duas verdades centrais do Evangelho. A primeira verdade é que, deixa eu mudar de cor aqui para ficar bem destacado. A primeira verdade é que tudo aquilo que é necessário para a salvação da humanidade foi conquistado no Calvário. E a segunda verdade, além disso, a consciência humana do gracioso amor divino exige de cada um de nós uma reação digna ao chamado do Salvador. Sozinhos, nunca alcançaríamos a redenção. Tudo foi feito por Ele. O que é isto aqui, minha gente? Eu gosto de dizer que o crer em Cristo, receber a Cristo como Salvador, é uma resposta positiva ao Evangelho. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
Jesus já fez por nós tudo o que nós precisamos. Nós agora só respondemos positivamente. Qual que é a minha participação em tudo isso? Responder positivamente. E quando eu respondo positivamente, eu entendo que a oferta que Cristo fez foi uma oferta de amor por todos. Amor por todos. Ele já fez tudo o que era necessário. Eu só respondo positivamente a esta oferta. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Um convite para um compromisso de amor. Um convite para um compromisso de amor. O nosso autor, comentarista, aliás, coloca assim, ó, uma responsabilidade a ser assumida. Esta é uma responsabilidade a ser assumida. Nós precisamos entender isso. Uma cruz a ser carregada, um caminho a ser percorrido. O Evangelho é uma responsabilidade, é um preço, uma cruz, e é um caminho que nós precisamos percorrer. Eu fiz questão de escrever aqui, ó, que a encarnação de Cristo nos projeta para essa vida de compromisso. Por que que nós precisamos ter esta vida de responsabilidade, de carregar a cruz e esse caminho a ser percorrido? Porque Jesus fez isso. Tem um livro chamado 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E é claro que nesse livro tem mais de 10 coisas. Mas uma coisa que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Quando Jesus disse assim: amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. Se teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Por que que Jesus foi falar isso, gente? Por que que Jesus não falou, se o teu inimigo tiver fome, deixa esse miserável morrer de fome? Dentre essas coisas que Jesus disse, que mostram o nosso comprometimento e a radicalidade da espiritualidade de Cristo, hoje a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala em termos de radicalismo, parece ser um absurdo. Mas o Evangelho de Jesus é radical. Quando nós estudamos espiritualidade cristã, nós falamos de radicalidade. O que é radicalidade? É realmente viver aquilo que é a proposta do Evangelho. E Jesus, uma das coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito, conforme esse livro, é... Porque quando Jesus falou sobre segui-lo, ele não fez igual o Chapolin Colorado, siga-me os bons. Por que ele não falou só isso? Por que Jesus teve que falar, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Já começou falando um trem difícil. Tome a sua cruz. Aí o trem ficou mais complicado. E siga-me. Agora sim, né? Porque Jesus passou nos caminhos, mas foi o caminho da submissão. Jesus não falou assim, aquele que quer vir após mim, siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, este comprometimento que nós precisamos ter com o Evangelho, nós encontramos em Cristo. É possível? É fácil? Não. É possível? É, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar nesta jornada. Segundo ponto, Jesus e os fariseus. Primeiro parágrafo, Jesus e a verdadeira fé. A fé dos fariseus era uma fé teórica. Os fariseus estão criticando, mas os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Gente, que coisa absurda. Tanta coisa para se preocupar, eles estão preocupando com isso. Mas não era importante lavar as mãos? Mas isso é secundário. Isso não é fundamental. Infelizmente, até hoje, nós estamos vivendo no meio evangélico pessoas que estão falando, colocando como prioridade aquilo que é secundário. Me lembro que no trimestre passado, quando nós estudamos numa lição de adultos, a revista comentada pelo pastor Osiel Gomes, que é professor aqui na Academia de Pregadores, nós estudamos no trimestre passado na revista de adultos sobre o Sermão do Monte, os princípios do reino a partir do Sermão do Monte. E Jesus fala, né, no final ali dos princípios das bem-aventuranças, ele fala assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E eu disse isso aqui, gravando a lição que tratou sobre isso. Eu falei o seguinte, é possível comer uma comida sem sal? É
É possível tanto comer a comida sem sal, ou, quando você experimentar, tiver sem sal, você fala, dá um salzinho, por favor. A pessoa traz um sal, você abre o sachêzinho e joga um sal ali e come. Ok? Então, é fácil resolver um problema da comida sem sal? É. Mas é comida salgada demais. Tem como comer uma comida salgada demais? Muito salgada. Você coloca na boca, meu Deus do céu, está muito salgado. Não dá para comer. Não dá para comer porque fica intragável, porque faz mal. Não dá para comer. A gente tem que desprezar a comida. Ou então aumentar a comida, né? Põe mais água nesse feijão e põe mais feijão, mas não põe mais tempero. Que aí vai melhorar, vai amenizar o sal. Infelizmente, nós temos pessoas hoje sem sal no meio evangélico, mas que é só a gente salgar, é só a gente ensinar, é só a gente temperar. É uma das virtudes do fruto do Espírito, que é um só, temperança. Infelizmente, a gente tem gente salgada demais. Os fariseus eram salgados demais. Aí se tornaram intragáveis. Eles queriam exigir demais. Jesus falou assim, vocês colocam sobre as pessoas um fardo que nem vocês conseguem carregar. Vocês não vão para o céu e impede quem quer ir. Meu Deus do céu. Aí Jesus mostra o que era a verdadeira fé. A verdadeira fé é uma fé que surge do interior, do coração, que promove atitudes, como diz Tiago, como diz Paulo aos Colossenses, mas que surge do interior. Segundo parágrafo, do segundo ponto, muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, e é importante nós pensarmos nisso, as palavras pronunciadas por uma pessoa são um forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do seu coração. Eu falo que é igual quem tem hábito de xingar, que toma um tropeção, que lá em Minas a gente chama de trupicão, ele solta uma palavra, não, me faz igual o Chaves, me escapuliu nada. É porque você tem hábito de xingar. O seu coração já está cheio disso. Então, as nossas palavras apontam para aquilo que é a profundeza do nosso coração. Terceiro parágrafo. Jesus nunca teve preocupação com os fariseus. Vocês acham que Jesus ficava, deixa eu pensar no que eu vou falar, porque se eu falar, os fariseus vão me reprovar. Não. Jesus estava centrado nas verdades que ele acreditava. Nós precisamos crer nas verdades do Evangelho, viver estas verdades e pregar essas verdades. Acabou. Mas não tem mais. Não tem mais. Nós precisamos tão somente, deixa fariseu, que fariseu sempre vai ser fariseu. Até que alguns se convertam, sempre vão ser fariseus. Nós precisamos estar apegados às verdades genuínas do Evangelho. Terceiro e último ponto, cuide do seu coração. Primeiro parágrafo. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. Limpar o copo é atitude externa. Todo mundo está vendo que bonito, o copo dele está limpo. Mas e o coração? Como está aqui dentro? Como está aí dentro? Eu anotei aqui que o interior do homem deve ser a verdade do seu caráter, que se manifesta no exterior. Então, o interior do homem deve ser a verdade do seu caráter, que se manifesta no seu interior. Pastor, mas é pecado limpar o copo? Não, limpe o copo. Limpe o copo. Mas faça isso com sinceridade. Não faça isso só querendo mostrar aquilo que você não é. Faça isso como essência do seu caráter. Segundo parágrafo do terceiro ponto. O desafio está mais próximo do que se pode imaginar. O nosso comentarista, ele nos coloca aqui, somos convidados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer as armadilhas da nossa natureza adâmica. E eu notei aqui que o homem mais difícil de ser dominado sou eu mesmo. Dominar os outros é fácil, até porque às vezes nós exercemos alguma autoridade.
cara que é gerente de uma empresa, ele exerce autoridade sobre as pessoas que estão submissas à sua gestão. Então, ele domina aquela pessoa, até porque ele tem ferramentas para isso. Se você não fizer do jeito que estou te falando, eu vou te demitir. O cara não quer ficar sem emprego, então ele vai lá e faz. Dominar os outros é até fácil. Em diversas situações nós fazemos isso. Mas e dominar a nós mesmos? O homem mais difícil de ser controlado por mim, dominado por mim, sou eu mesmo. Então o desafio está aqui, dentro de mim, mais próximo do que eu penso. E terceiro e último ponto, e parágrafo da lição, como não contaminar o coração? Eu fiz questão de escrever que nosso coração precisa ser vigiado. Eu preciso ser o senhor da minha mente, o vigia do meu coração, o dono das minhas vontades. Paulo, pensando nisto, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele diz que nós precisamos trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Ou seja, meu pensamento tem que ser preso por mim, dominado por mim, e tem que ser levado a Cristo. Eu tenho que fazer isso. É um esforço pessoal. Eu preciso prender os meus pensamentos e levá-los realmente a Cristo. Aí o meu coração estará guardado. Como o meu coração precisa estar guardado? Por mim. Onde ele precisa estar guardado? Em Deus. Se nós mantivermos o nosso coração em Deus, guardarmos o nosso coração em Deus, o nosso coração verdadeiramente estará guardado. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até a próxima aula, em nome de Jesus.